Olá, pai, tudo bem? Hoje eu vou pedir para você assistir esse curto vídeo de menos de um minuto para podermos fazer reflexões juntos. Então, logo após o vídeo, nos encontramos aqui. Até já! No one notices when you're in love. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a distance in the world. Who are you? Bom, vamos lá, pai. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse experimento, mas é algo incrível. Mostra de forma clara como as palavras negativas e positivas agem nas plantas. Não só as palavras, mas a energia em torno delas. E com os nossos filhos? Imagina essa influência quando o filho ou a filha ouvem do pai. Tem um peso ainda maior. Quando gritamos, ameaçamos, falamos muitas coisas negativas e nos arrependemos depois. Essas atitudes vão minando os pequenos. A confiança, a autoestima, o amor próprio, a crença que são capazes. Estaremos literalmente matando a possibilidade de eles sonharem. Ao passo que, encorajando os pequenos, aceitando eles como eles são, respeitando que eles são diferentes de nós, que têm escolhas diferentes das nossas, dizendo o quanto eles são capazes, que podem conseguir tudo o que eles quiserem na vida deles, apoiando-os mesmo nos momentos das falhas, construindo uma crença poderosa na mente deles, que nós pais sempre estaremos do lado deles, nos momentos bons e nos ruins. A reflexão aqui é, como eu, na posição de pai, quero que meus filhos sejam na adolescência e na fase adulta, que tenham uma mentalidade fortalecida para encarar situações difíceis, ou que não tenham confiança em si mesmos, que aceite o que outras pessoas dizem que ela é isso, que ela é aquilo, que é fraco ou fraca. Imagine uma criança que está sofrendo bullying na escola. Como ela encara essa situação? Percebe como os desafios têm uma amplitude maior? Porque reforço aqui, tudo que nós falamos agora estão influenciando nos nossos filhos desde já. A confiança fortalecida e a autoestima elevada é uma construção diária. Portanto, faça as duas práticas do módulo 1. A dinâmica de falar coisas boas quando já estão deitados, quase dormindo, e também quando estiverem em sono profundo. Temos que ter ação para que os pequenos tenham resultados positivos hoje e no futuro deles. Então, reflita e tome uma ação. Olá, pai! Eu tenho certeza que você deve ter pensado só de ler o título desse vídeo. Que raio de não positivo é esse? Bom, vamos lá. Nós pais, desde a nossa infância, já fomos criados e habituados ouvindo muitos nãos. Não pode isso, não pode aquilo, não mexe nisso, não faz aquilo. Essa forma de dizer não é muitas vezes ineficaz. E por quê? Como expliquei no módulo 3, o cérebro costuma ignorar o não. O que acontece é que a criança tende a continuar fazendo o que estava fazendo. Aí o pai adulto vai interpretar essa atitude do filho continuar a fazer aquilo que o pai está dizendo para não fazer como uma afronta. E normalmente tem uma ação mais enérgica ou uma postura de imposição. Esse é o tipo de não que gera conflito, que causa estragos, que afasta nossos filhos, porque é o não do pai comum. Qual é o não positivo? É aquele não que faz a criança entender de forma emocional. Por exemplo, imagine sua filha ou filho tentando colocar o dedo ou um objeto na tomada. Você diz assim, filho ou filha, não pode colocar o dedo ou objeto aqui na tomada porque pode fazer dodói. Pode machucar você e o papai vai ficar triste. Eu te amo e faço isso para o seu bem. Outro exemplo, vamos pensar nessa outra situação. Você está dirigindo e percebe que seu filho ou sua filha está com o rosto ou o braço para fora do carro.
Neste momento costumamos reagir porque é uma situação de risco. Como você já tem uma consciência do impacto na criança a partir das reações, pode dizer: filho ou filha, não pode colocar o braço ou o rosto para fora do carro porque é perigoso, pode vir uma moto e te machucar. Você é importante para mim, entende? Mesmo que não lembre de dizer isso na hora, pode chegar em casa, chamar a criança e explicar por que reagiu daquela forma. Aqui, mesmo sendo firme, está deixando claro no emocional da criança que ela é importante. Essa forma de dizer não é uma forma construtiva, é uma forma que conecta, é o não que dá abertura aos filhos. Uma vez que eles entendem que você faz o que faz pelo bem deles, porque gosta deles, eles vão ficar mais próximos, vão ter mais confiança, vão prestar mais atenção ao que você diz. Chegando nesse nível de compreensão, nesse nível de relação, pode comemorar. Porque tudo que você disser, uma orientação ou algo importante, eles estarão abertos e dispostos a ouvir, porque eles vão ouvir com o coração. A educação que você quer para os seus filhos vai ser mais efetiva, o ambiente de casa vai ficar mais leve, vão ter mais espaço para brincadeiras, risadas e diversão. Consegue perceber? Então, até o próximo vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? O que eu vejo do Cantinho do Pensamento assim, é um recurso, né? Mas para os pais, eu acho assim, tem que ter um discernimento. O porquê que você usa o Cantinho do Pensamento, né? Normalmente é porque o filho tem um comportamento considerado inadequado aos olhos dos pais, certo? Normalmente é isso. E a forma como você lida com isso, né? Se é uma forma assim de imposição, você vai mandando o filho, na verdade é uma punição disfarçada, né? A gente fala Cantinho do Pensamento para ficar bonito, mas é uma punição. Para a criança, o que ela será que está sentindo sendo mandada para esse Cantinho do Pensamento? Isso que a gente tem que estar atento, né? Porque o que a criança sente, ela vai fazer toda a diferença na formação dela. Se ela sente raiva, se ela se sente injustiçada por estar indo lá, se ela se sente triste, né? Ah, meu pai não me ama, por exemplo, entendeu? Aí ele me manda lá, mas ele não me ama, entendeu? Isso são detalhes muito importantes. É lógico que a gente não, depende da criança, fica difícil. A criança não vai falar, eu tô triste, eu tô nervoso, eu tô sentindo injustiçado, é óbvio que não vai. Mas quem tem que ter essa consciência são os pais, entendeu? Então, assim, e outra, existe só esse recurso? Isso que eu me pergunto, entendeu? Por quê? Às vezes a pessoa, os pais estão repetindo aquilo que eles tiveram na vida deles também, né? Assim, é um recurso que os próprios pais utilizaram que eles estão repetindo. Mas eu acho assim, para todo movimento do pai, da mãe, eu acho que tem que ter uma visão um pouco além, sabe? Pensar do outro lado também, porque assim, o Cantinho do Pensamento resolve para quem exatamente? É para os pais ou é para a criança? É para criança. Então, porque assim, toda manifestação da criança emocional, lógico, né, ou raiva, ou birra, ou tá bravo, tem a necessidade por trás. Ele está se manifestando desse jeito, mas ele está precisando de alguma coisa. Só que a forma de ele se expressar essa necessidade é através das emoções. Isso né? mesmo. Por isso, se a gente tiver essa sensibilidade, né, esse olhar, essa percepção, aí muda muito, porque a sua abordagem vai mudar também, entendeu? Perfeito, perfeito. Né? Porque tudo que a gente faz vai ter um impacto, isso é certo, né? Você sendo de
eu costumo falar, não tem certo ou errado, entendeu? Isso, não tem O que certo e tem errado. é o resultado que vai ter. Se você for um pai autoritário, vai ter um resultado. Se você for um pai amoroso, vai ter outro resultado. A questão é, você pensa sobre isso, você reflete sobre isso, entendeu? Isso que tem que estar claro. Já que você comentou esse caso dos filhos cuidarem dos pais, certo? E isso não é incomum, certo? Não. Os filhos quererem consertar o casamento, a relação dos pais, isso é uma coisa até comum, certo? Demais. E eu já ia perguntar algo nessa linha, né? Porque muitos pais, eles vêm me trazer a questão do que o filho tem TDAH, por exemplo, certo? Então, esse transtorno tem a ver com essa questão sistêmica? Pode ter a ver? Ou você já atendeu casos de TDAH e você conseguiu ver o porquê disso? Gerson, como eu te falei agora, toda e qualquer dificuldade de criança, toda e qualquer dificuldade, mesmo nas doenças, tem um fundo sistêmico. Mesmo as doenças. Infelizmente. Né? Agora, detalhe, com doenças como depressão, como obesidade, vou pegar, como, sei lá, criança que nasce com uma deficiência num órgão, alguma coisa assim, lógico que a constelação não vai tratar. Óbvio, constelação familiar não é tratamento médico e nem psicológico, tá? Diga-se de passagem. A constelação familiar não é da psicologia. A constelação familiar, como eu falei ainda há pouco, é uma filosofia aplicada, é uma ferramenta da filosofia. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar outras ferramentas, como a própria medicina, a psicologia, nunca tomando o lugar delas, mas sempre auxiliando-as. Tá? Então, TDAH, TOD, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema, dificuldade no sono, como eu falei ainda há pouco, síndromes, tudo, meu amigo, tudo é sistêmico. Não existe isso de, não, isso aqui não é sistêmico, não. Tudo é sistêmico. Isso eu te falo com toda a certeza do mundo. Não, e o que eu peço para os pais, assim, né? Porque muitas crianças que são diagnosticadas com transtornos ou síndromes, muitas vezes elas carregam esse rótulo para a vida toda. Né? E isso vai servir de justificativa para tudo que acontecer na vida delas, né? Não, aconteceu isso porque eu tenho TDAH, aconteceu aquilo porque eu tenho TOD, aconteceu isso porque... Então eu peço para os pais, não fique acomodado com, né, pelo diagnóstico, entendeu? Vá atrás, e eu falo da constelação, né? Mas muitos pais não sabem o que é constelação, por isso que eu quero trazer mais esse tema para os pais, para que eles vejam de uma forma didática, né? Não de uma forma, mas é uma dinâmica oculta, como é que eu vou saber, entendeu? Assim... Infelizmente, quando você joga hoje constelação familiar no Google, você vê um monte de coisa, você vê muita coisa séria, mas existe também existe também muita coisa errada, né? Por exemplo, pessoas que misturam a constelação com outras abordagens, com coisas religiosas, místicas, aí, infelizmente, é um desserviço. Como eu acabei de falar e repito, a constelação ela é uma ferramenta para auxiliar outras ferramentas. Alguém colocou aqui, por isso que existem as intervenções psicológicas. Claro que existe, e a constelação jamais você vai substituir uma intervenção psicológica. Jamais! Pelo contrário, quantas e quantas vezes eu não acabei de fazer um atendimento e disse assim, você agora leve isso para terapia. Você está fazendo terapia? Não. Pois faça, que você vai precisar trabalhar isso na terapia. Ou então a pessoa que é o mais comum e procura, Guilherme, eu já faço terapia e a minha própria psicóloga, meu terapeuta, me indicou a constelação. Ótimo. Sim, então, são complementares, na verdade. Isso. Né? A constelação não substitui nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então tenho muito cuidado. Não resolve tudo, né? Não. Assim, não é isso aí. Não é fórmula mágica, né? Adorei isso que tu disse. A constelação, ela não resolve pela pessoa, inclusive. Então, não adianta a pessoa fazer uma constelação, por exemplo. Então, um pai me procura para constelar o TOD do filho, como foi há algum tempo atrás. Aí ele olha na constelação, por exemplo, que esse TOD ou esse TDAH tem a ver com o avô excluído. O pai da criança, por exemplo. Ou um bisavô, sei lá, ou um irmão abortado.
Não adianta nada ele fazer a constelação, olhar aquilo e continuar agindo do mesmo jeito. Ou seja, continuar na exclusão. Ele vai ter que fazer um movimento interno de mudança de postura. E é disso que se trata, na verdade, a constelação. É mostrar um caminho, né? Semana passada eu fiz uma live que eu usei uma analogia que eu vou usar aqui. Imagina que você está preso numa floresta, uma mata fechada. Tão fechada que você não consegue nem ver onde o sol nasce e se põe para você distinguir onde é o leste e o oeste. Aí você está caminhando na mata e acha uma bússola. E você sabe que se você for para o norte, você sai da mata. É a bússola que vai te tirar, que vai fazer você sair da mata, ou o fato de você saber onde é o caminho e seguir o caminho? Excelente. É Nossa isso. Senhora. É E a isso. analogia é sensacional. Né? É isso. A constelação é a bússola, mas o caminho depende de você. Não, e mesmo essa questão que você trouxe com o seu pai, né? Você grava muito bem as 2 vezes que ele falou eu te amo pra você, né? Mas imagina o esforço dele de demonstrar isso, cara. Isso que tem que ser levado em conta, entendeu? Ele já tá tentando quebrar um padrão, né? Sendo que ele não teve nada disso, muito pelo contrário, né? E eu também, eu nunca ouvi do meu pai, e não é por isso que ele não me ama, né? Eu até conversei recentemente com ele, né? E não é que eu fui lá pedir pra ele falar que ele me ama, nem nada, né? Mas eu queria explicar a minha posição de filho, a questão da infância, o que eu entendi, né? E como eu sei da história dele, assim como você sabe da história do seu pai, eu entendo a dificuldade dele, eu entendo por que ele não fala, mas não é porque não fala, ele demonstrou através daquilo que ele fez comigo o quanto ele me ama, né? O quão desafiador foi ele fazer diferente, foi tentar ser um pai melhor para mim, né? Então, quando a gente passa a entender isso, a imagem muda, né? A imagem muda totalmente, né? Porque muitas questões de criança, né? Assim, só mais um ponto a mais aqui. As questões que a gente cria na cabeça de criança, elas muitas vezes são fantasias da nossa criança, né? Não é a realidade, né? Porque a criança ainda não tem essa capacidade mental de entender os motivos, né? Entender racionalmente os motivos. Ela vai pelo lado emocional, que é um trauma, né? A sensação de abandono, por exemplo, enfim, N questões, né? E no adulto a gente tem essa oportunidade, né, Guilherme, de revisitar essa criança e falar, olha, então, não era bem aquilo que você imaginava, aquilo que você sentia, né? Então, essa oportunidade a gente tem também hoje, né? Depois de fazer constelação, ou mesmo o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se aprofunda, menos julgamentos nós temos, né? Não tem nem... Se a gente julgar, a gente já está sendo cruel, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe muito o porquê das coisas, né? Então, é isso que eu tento passar para os pais que me seguem, né? Olha, esteja aberto, esteja disponível, né? Não se feche na sua ideia, entendeu? Expanda a consciência, né? Isso que é o legal, expandir a consciência, todas as relações, né? E a gente sabe essa questão de energia também, né? Que vai reverberar em todo, nas nossas relações e no mundo também. Com certeza. Né? Então, essa ideia que você tem é a que eu passo também, sabe? Se a gente melhorar as nossas relações, principalmente com os nossos filhos, que é a base, né? O mundo vai melhorar. Essa questão de preconceito, ela pode acabar através da paternidade, Guilherme. Se cada pai falar para o seu filho, filho, todos somos iguais. Verdade. Não é porque a pessoa é japonesa, porque ela é negra, que tem alguma coisa diferente, entendeu? Nós temos essa oportunidade, isso que eu falo para os pais, né? Então, até o meu slogan é assim, melhorando a relação com os nossos filhos, estamos tornando o mundo melhor. E eu acredito muito nisso, Guilherme, sabe? Eu levanto essa bandeira e tenho feedbacks dos pais, assim, nossa, você tem que passar essa informação assim para muita gente, entendeu? O mundo precisa disso e, me dá uma satisfação quando algum pai escreve isso para mim, sabe? Eu fico muito feliz, cara, né? E porque, na verdade, as pessoas, elas não querem, às vezes, se expor, né, Guilherme? E, através de nós, elas têm essa sensação, pô, eu vou contribuir também, né? Nem que seja dessa forma, eu vou motivar, eu vou incentivar ele, porque, assim, é uma vontade dele também que os filhos vivam num mundo melhor, né? Qual pai é que viva num mundo mais justo, né? Um mundo, né, com mais gentileza, pensando mais no próximo,
né? Então, isso que eu tento passar assim, para os pais, né? É lógico que tem muitas questões, né? Você sabe que tem muitas questões. Homem, principalmente, né? Homem e pai, né? Muitas questões. Mas eu acredito muito que está tendo um movimento de mudança. Pelo menos os pais estão tendo um pouco mais de abertura para ouvir, né? Um conhecimento novo, ou entender melhor como é que pode se relacionar melhor com o filho, enfim, né? Eu estou vendo isso. O Fernando, que é o meu marido, está falando aqui. Fomos criados na educação tradicional que traz muito autoritarismo e a proposta da educação consciente traz exatamente o contrário, que é a empatia, o real envolvimento em cada situação. É isso mesmo, Fernando. Sim, verdade. Falou tudo. Falou Isso é tudo. difícil, viu? Empatia, apesar de estar sendo muito falado, né, Thaís? Empatia é algo difícil, não é fácil, assim. E não é se colocar no lugar do outro simplesmente, né? Como muita gente fala. É impossível se colocar no lugar de uma pessoa que você não conhece, não sabe a história dela, é uma história totalmente diferente, né? Eu acho assim, a gente tem que fazer o máximo de esforço para entender uma pessoa que é diferente da gente, né? E ver o que ela está sentindo. Isso que é ter empatia, né? Isso é exercício, é prática, né? Prática diária, né, Thaís? Assim, e com os filhos, principalmente, assim, se a gente consegue ter essa empatia, Thaís, já é meio caminho andado, né? Porque assim, quando o nosso vínculo afetivo é forte, quando os filhos nos admiram, fica mais fácil, sabe? Uma vez eu fiz uma live, eu fiz uma analogia, assim, a gente na escola, criança, a gente se conecta a um professor, determinado professor, não se conecta? A gente não passa a admirar aquele professor? Admirando aquele professor, a gente presta mais atenção naquele professor. A gente vai querer saber mais daquele professor. Por quê? Porque a gente admira, né? Então, não é uma estratégia para os filhos nos ouvirem. Não é isso. É uma coisa natural, né? Dependendo do seu comportamento como pai, essa questão parte do filho, né? De ele te admirar, querer estar próximo, querer brincar, querer perguntar 1 milhão de vezes a mesma coisa, né? E isso muitas vezes pode parecer difícil, né? Às vezes é lógico, estamos esgotados, estamos estressados, né? Mas, assim, é importante dar atenção. O mínimo é dar atenção, né? Deixar os filhos verbalizarem, não inibirem a fala deles, né? Quando a gente começa a inibir, dizendo isso é errado, você está errado, aí os filhos vão se afastando da gente. Né? Porque essa dinâmica, você está errado, assim, o que é certo e o que é errado, entendeu? Assim, na minha cabeça eu tenho o que é certo, mas na cabeça da criança, ela pode ser que nem construiu essa coisa ainda. A gente está impondo nela, isso é errado, né? Então, temos que ter cuidado na forma de falar, né? No meu programa, eu passo isso, né? A comunicação inteligente com os filhos, né? Porque nós adultos temos capacidade intelectual, né? Agora, para nos conectar aos filhos, a gente tem que adaptar o nosso jeito de falar, adaptar o nosso jeito de uma forma que eles entendam. Não é mudar o que eu falo, o que eu penso, o que eu acredito, não é nada disso, é a forma só, o jeito, a postura, né? Porque a comunicação, ela tem várias formas, né? Comunicação verbal, não verbal, na nossa postura, na nossa expressão, né? Corporal, né? Facial, isso tudo é comunicação para eles, né? O exemplo, tudo é comunicação. Então, isso que eu passo no meu programa, né? Como as crianças, elas absorvem melhor aquilo que a gente quer passar de importante para eles, né? Que a gente, falando de uma forma amorosa, dizendo que eles são importantes, que a gente se preocupa com o bem-estar deles, muda muita coisa, Thaís, do que simplesmente falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e isso é melhor, isso é pior, entendeu? Porque, como eu falei, né, o adulto, ele quer resolver, não é só o adulto, tá? O cérebro em si, né? Ele procura atalhos, para não ter esse esforço de ficar pensando toda hora, né? Ele procura atalhos. Esses atalhos, que são as soluções, vamos dizer assim, funciona para muita coisa, tá? Só que para criança não é bem assim, tem que ter um olhar um pouco além, né? Não tem que ficar preso à questão em si, ao problema, ao choro, à birra. Tem que pensar um pouco além, o porquê que ele está nesse estado, né? E essa que é a solução, não é, né, assim, eu tô com dor de dente, vou lá, arranco o dente, resolveu, assim, né? Não é por aí que funciona, né? Então, é nesse sentido que eu tento passar, e muitos pais entendem, eles tiram dúvidas comigo, né, do programa e tudo mais, e, assim,
Eu tenho feedbacks deles, né? Assim, olha, eu pensava de tal forma, mas depois que eu vi seu curso, putz, eu realmente passei a ver diferente. Agora eu estou podendo ser o pai que eu queria ser, não o pai que eu estava sendo, assim, repetindo, né? Assim, sendo intuitivo, meio robotizado, né? Assim, né? Porque não pensou. Qual o pai que eu quero ser para o meu filho, né? Assim, é difícil um pai se questionar assim, né? Sim, porque é mais fácil repetir o que a gente Exato, aprendeu, né? Ah, né? meu pai fez assim, o pai do meu pai fez assim, e eu vou seguir fazendo Então, assim, porque é a forma que eu exato. conheço. E é a validação rasa, racional, né, Thaís? Assim, muita gente fala, eu tô vivo. Poxa vida, será que isso é suficiente? Né? Assim, Deus quis, né? Sabe essas questões? É porque o cérebro, quando ele acha um sentido para alguma questão, ele relaxa. E a pessoa vive desse jeito, só que ela não percebe, muitas vezes ela não percebe, né? E muita gente fala, é porque é criança. E para por ali, entendeu? Só que assim, é muito mais do que isso, é muito mais profundo. A questão da criança é muito mais profunda. Precisa de um olhar, né? Um olhar mais profundo mesmo.